Era uma tarde de terça-feira no Rio de Janeiro, quando foram pronunciadas as palavras que mudariam tudo. "Eu falo 9 idiomas", disse Amanda, uma menina de apenas 12 anos, olhando diretamente nos olhos de Augusto Nogueira, um dos homens mais ricos do Brasil. O milionário explodiu em gargalhadas cruéis diante de todos os executivos presentes. Amanda, a filha da mulher da limpeza, não baixou o olhar. O que saiu de seus lábios em seguida o deixou em choque absoluto. Mas para entender como chegamos a este momento extraordinário, precisamos voltar algumas horas, ao instante em que Augusto Nogueira ajustou seu Rolex de R$150 mil e fitou com absoluto desdém a sala de reuniões do 27º andar de sua torre corporativa no coração do Rio de Janeiro. Aos 48 anos, Augusto havia construído um império tecnológico que o tornara um dos homens mais ricos do Brasil, com uma fortuna pessoal de R$2,8 bilhões e também um dos mais arrogantes do país. Seu escritório era um monumento obsceno ao seu ego desmedido. Paredes de mármore negro importado de Carrara, obras de arte que custavam mais do que mansões inteiras e uma vista panorâmica de 180 graus que lhe lembrava constantemente que literalmente estava acima de todos os mortais que se arrastavam pelas ruas como formigas insignificantes. No entanto, o que Augusto mais apreciava não era sua riqueza astronômica. Era o poder cruel que essa riqueza lhe conferia para humilhar e destruir aqueles que considerava inferiores. Para ele, as pessoas se dividiam em 2 categorias: as que tinham dinheiro e poder e as que serviam às que tinham dinheiro e poder. E hoje ele havia planejado uma diversão especial. "Senhor Nogueira", a voz trêmula de sua secretária interrompeu seus pensamentos pelo intercomunicador dourado. A senhora Rosa e a filha chegaram para a limpeza. "Que entrem", respondeu com um sorriso cruel que se espalhava lentamente por seu rosto bronzeado. "Hoje vou me divertir um pouco." Durante a última semana, Augusto vinha planejando meticulosamente seu jogo favorito de humilhação pública. Recebera, como parte de uma herança de família, um documento antigo escrito em múltiplos idiomas que os melhores tradutores da cidade haviam declarado impossível de decifrar por completo. Era um texto misterioso, com caracteres que misturavam mandarim, árabe, sânscrito e outras línguas que nem mesmo os especialistas universitários conseguiam identificar. Para Augusto, aquele documento tornara-se seu entretenimento pessoal mais cruel. Uma ferramenta perfeita para demonstrar a inferioridade intelectual de seus funcionários. Nesse momento, a porta de vidro se abriu silenciosamente. Rosa Duarte, de 42 anos, entrou com seu impecável uniforme azul marinho, empurrando o carrinho de limpeza que fora seu fiel companheiro durante os últimos 6 anos naquele prédio. Atrás dela, com passos hesitantes e uma mochila escolar gasta, porém limpa, vinha sua filha, Amanda. Amanda Duarte tinha 12 anos e era a antítese perfeita do luxo obsceno que a rodeava. Seus sapatos pretos, embora lustrados com esmero, já tinham visto dias melhores. Seu uniforme de escola pública estava remendado, porém impecável, e da mochila, que claramente passara por vários irmãos mais velhos, despontavam livros da biblioteca. Mas havia algo diferente em Amanda. Seus olhos grandes e curiosos contrastavam com o olhar submisso e temeroso que sua mãe desenvolvera após anos de ser tratada como invisível. Naqueles olhos brilhava uma centelha de inteligência e determinação que Augusto ainda não havia notado. "Desculpe, senhor Nogueira", murmurou Rosa de cabeça baixa, exatamente como aprendera que ele esperava. "Eu não sabia que o senhor tinha reunião. Minha filha veio comigo hoje porque não tenho com quem deixá-la. Podemos voltar mais tarde, se preferir." Não,
interrompeu Augusto com uma risada que soava como o latido de um predador. Fiquem, isso vai ser absolutamente divertido. Augusto ergueu-se atrás de sua mesa de mármore negro, os olhos brilhando com a crueldade de quem encontrou uma nova presa para torturar. Caminhou ao redor como um tubarão em círculos, saboreando o pânico evidente nos olhos de Rosa e a confusão nos da pequena Amanda. «Rosa!» ordenou com um sorriso peçonhento. «Diga à sua filha o que a mãe dela faz aqui todos os dias. A Amanda já sabe, senhor. Eu limpo os escritórios», respondeu Rosa em voz baixa, apertando o cabo do carrinho até embranquecer os nós dos dedos. «Exato. Limpa», aplaudiu Augusto com sarcasmo. Sua voz transbordava desprezo. «E me diga, qual é o seu nível de estudos, Rosa?» Rosa sentiu o calor da humilhação subir às faces. «Senhor, terminei o ensino médio». «O ensino médio? Só o ensino médio», riu Augusto com crueldade, fazendo eco por todo o escritório. «E aqui temos sua filhinha, que provavelmente herdou os mesmos genes medíocres». Amanda sentiu algo estranho se mover em seu peito. Durante anos, vira outras meninas e meninos de sua classe morarem em casas grandes, estrearem roupas e serem buscados pelos pais em carros de luxo. Aceitara que sua família era diferente, que tinham menos, mas nunca tinha visto alguém humilhar sua mãe de maneira tão direta e cruel. Na verdade, ocorreu a Augusto uma ideia que lhe pareceu divertidíssima. «Amanda, venha aqui. Quero lhe mostrar uma coisa». Amanda olhou para a mãe, que assentiu, nervosa, e aproximou-se da mesa com passos pequenos, porém decididos. Apesar da idade, havia em seus olhos algo que Augusto jamais havia visto no olhar de Rosa. Uma centelha de desafio que nem a pobreza, nem as circunstâncias haviam conseguido esmagar por completo. «Veja este documento». Augusto colocou os papéis antigos diante de seus olhos como se fossem um pano sujo. Os 5 tradutores mais inteligentes da cidade não conseguem lê-lo. São doutores, professores com títulos internacionais, especialistas em línguas que estudaram por décadas. Amanda observou os papéis com curiosidade genuína. Seus olhos percorreram os caracteres estranhos, palavras em idiomas que pareciam dançar entre diferentes sistemas de escrita. «Você sabe o que significa?», perguntou Augusto com um sorriso zombeteiro que se espalhava pelo rosto. Era uma pergunta retórica, uma piada cruel, destinada a demonstrar a óbvia inferioridade daquela menina pobre diante dos acadêmicos. Para sua surpresa, Amanda não desviou o olhar de imediato. Em vez disso, estudou o documento com uma intensidade desconcertante em alguém tão jovem. «Não, senhor», respondeu enfim em voz baixa. «Claro que não», riu Augusto, batendo as 2 mãos na mesa. «Uma menina de 12 anos de família de faxineira, quando doutores com 30 anos de experiência também não conseguem...» Voltando-se para Rosa, sua voz tornou-se ainda mais venenosa. «Entende? A ironia, Rosa. Você limpa os banheiros de homens infinitamente mais inteligentes do que você, e sua filha acabará fazendo exatamente o mesmo, porque inteligência se herda». Rosa cerrou os dentes, contendo as lágrimas de humilhação que queriam sair. Por 6 anos suportara comentários como esses. Criara uma couraça emocional para se proteger da crueldade de homens como Augusto. Mas ver sua filha humilhada daquele modo era diferente. Era uma dor que cortava mais fundo do que qualquer insulto pessoal. Amanda observava toda a cena com um gesto que mudava pouco a pouco. A confusão inicial estava sendo substituída por algo mais poderoso: indignação. Não por ela, mas por sua mãe, que trabalhava 14 horas por dia para sustentar os 3 filhos, que nunca se queixava, que sempre encontrava como pôr comida na mesa e material nas mochilas. Mas chega de jogos.
Voltou Augusto ao assento, saboreando cada segundo de seu espetáculo de crueldade. Rosa, pode começar a limpar. E você, Amanda, sente-se ali em silêncio enquanto os adultos importantes trabalham. Foi então que aconteceu. Com licença, senhor. A voz clara e firme de Amanda cortou o ar como uma faca afiada. Augusto se voltou, surpreso por a menina ousar interromper. Sua expressão era uma mistura de diversão e irritação. O que você quer, menina? Vai defender sua mãe? Amanda caminhou lentamente pelo escritório. Seus passos soaram sobre o mármore com uma determinação que surpreendeu a todos. Ao chegar diante de Augusto, olhou-o diretamente nos olhos. Aquele adulto que tentava intimidá-la. Senhor, disse com uma calma que contrastava dramaticamente com sua idade. O senhor disse que os melhores tradutores da cidade não conseguem ler este documento. Augusto piscou, desconcertado com a segurança na voz daquela menina que deveria estar tremendo de medo. Assim é? E o senhor consegue lê-lo? A pergunta atingiu Augusto como um tapa inesperado. Em toda a vida usara sua riqueza e posição para intimidar outros, mas nunca afirmara ter conhecimentos acadêmicos específicos. Sua fortuna provinha de investimentos astutos e decisões empresariais implacáveis, não de educação superior. Isso não vem ao caso, balbuciou Augusto, sentindo pela primeira vez em anos que perdia o controle de uma conversa. Não sou tradutor. Então o senhor também não consegue ler, concluiu Amanda com uma lógica simples, porém demolidora. Isso o torna menos inteligente do que os doutores que também não conseguem? Rosa ficou sem fôlego. Em 12 anos, nunca vira a filha desafiar um adulto daquele modo. E certamente jamais vira alguém, criança ou adulto, colocar Augusto Nogueira numa posição tão incômoda com uma pergunta tão simples. Augusto sentiu o rosto pegar fogo, mistura de ira e algo que não experimentava há décadas. Vergonha. Aquela menina de 12 anos acabara de expor a hipocrisia fundamental de sua lógica com a brutal clareza da inocência. Isso é completamente diferente, bramiu, elevando a voz para compensar a fraqueza do argumento. Sou um empresário bem-sucedido, valho quase 3 bilhões de reais. Mas isso o torna mais inteligente? Perguntou Amanda com a mesma calma inabalável. Minha professora diz que a inteligência não se mede pelo dinheiro que alguém tem, mas pelo que sabe e por como trata os outros. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se ouvia o zumbido do ar-condicionado. Augusto encontrou-se totalmente desarmado pela lógica simples e impecável de uma menina de 12 anos que acabara de desmontar seu argumento central com precisão cirúrgica. Rosa olhava a filha com uma mistura de terror e orgulho. Terror, porque sabia que Augusto Nogueira tinha o poder de arruinar suas vidas com uma única chamada. Orgulho, porque pela primeira vez via a filha se defender e, por extensão, defender a dignidade da família. Além disso, continuou Amanda com a voz cada vez mais firme, o senhor disse que eu não poderia ler o documento porque sou filha de uma faxineira, mas nunca perguntou quais idiomas eu falo. Um arrepio estranho percorreu as costas de Augusto. Havia algo na maneira como Amanda pronunciou essas últimas palavras que lhe deu má impressão. Quais idiomas você fala? Perguntou, embora já não tivesse certeza de querer ouvir a resposta. Amanda o fitou diretamente com uma confiança que parecia impossível em alguém tão jovem. Sou nativa em português, tenho nível avançado em inglês, sou fluente em espanhol, intermediária em francês, básica em italiano, conversacional em alemão, básica em mandarim, conversacional em árabe e iniciante em russo. A lista saiu de seus lábios como uma sequência poderosa. Cada idioma pronunciado com uma precisão que fez a mandíbula de Augusto cair pouco a pouco. São 9 idiomas, acrescentou Amanda com um pequeno sorriso triunfante.
Quantos o senhor fala? A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Rosa ficou paralisada. Não apenas pelo choque de ouvir a filha enumerar idiomas que ela mesma desconhecia, mas por perceber que a dinâmica de poder na sala acabara de mudar por completo. Augusto abriu e fechou a boca algumas vezes como um peixe fora d'água. Durante 48 anos usara sua riqueza como escudo e espada, intimidando outros com seu sucesso financeiro. Nunca se vira numa situação em que uma menina de 12 anos o superasse intelectualmente em público. Isso é como... Gaguejou enquanto sua arrogância se evaporava. Quer que eu tente ler o seu documento? Perguntou Amanda com uma cortesia que tornava a oferta ainda mais devastadora. Talvez eu possa ajudar onde os doutores não puderam, e naquele momento, Augusto Nogueira percebeu que cometera o erro mais grave de sua vida. Subestimara completamente a pessoa errada e estava prestes a descobrir que há humilhações das quais não se pode comprar a saída. O silêncio que se seguiu à pergunta de Amanda era tão denso que parecia ter peso físico. Augusto Nogueira, o homem mais poderoso do Rio de Janeiro, encontrou-se completamente paralisado por uma menina de 12 anos que acabara de destroçar sua lógica com a brutal simplicidade da verdade. Suas mãos tremeram levemente enquanto processava o que acabara de ouvir. 9 idiomas. Uma menina que se supunha deveria se conformar com as migalhas da educação pública acabara de declarar que falava 9 idiomas, mais do que ele poderia aprender em toda a vida, mesmo com todos os seus bilhões. Isso é impossível, balbuciou por fim, com a voz estranhamente fraca na sala que havia sido projetada especificamente para intimidar. Onde você aprendeu tudo isso? Amanda o olhou com uma expressão de paciência e determinação, como se estivesse explicando algo óbvio a um adulto que não prestou atenção. Na Biblioteca Municipal, Sr. Nogueira. Eles têm programas gratuitos de idiomas todos os dias depois da aula. Também há vídeos na internet, aplicativos gratuitos e livros que qualquer um pode pegar emprestado se tiver curiosidade de aprender. Cada palavra era como um tapa suave, porém demolidor. Augusto percebeu que enquanto gastava centenas de milhares de reais em obras de arte que ninguém via, em restaurantes exclusivos para ostentar a riqueza e em relógios que custavam mais do que o salário anual de Rosa, aquela menina vinha construindo, em silêncio, um conhecimento que ele jamais poderia comprar. Rosa observava a filha com uma mistura de assombro e temor. Sabia que Amanda era inteligente, que sempre trazia boas notas, que passava horas na biblioteca, mas nunca imaginara a verdadeira magnitude do que a filha estava aprendendo em silêncio. Os programas são conduzidos por imigrantes que vivem na cidade, continuou Amanda com a mesma calma inabalável. A senhora Wang me ensina mandarim às terças. Ahmed me ajuda com árabe às quintas. A Maria me ensina italiano aos sábados. São pessoas que, como a minha mãe, têm trabalhos simples, mas sabem coisas incríveis. O estômago de Augusto revirou. Aquela menina acabara de descrever uma rede de aprendizado cuja existência ele ignorava. Uma comunidade de pessoas que ele descartara automaticamente como inferiores, mas que, ao que parecia, possuíam conhecimentos que rivalizavam com os de professores universitários. Mas isso não significa que você consiga ler um documento acadêmico complexo, disse Augusto, agarrando-se desesperadamente a qualquer resquício de superioridade. Falar idiomas básicos não é o mesmo que entender textos antigos especializados. O senhor tem razão, assentiu Amanda, surpreendendo-o. Por isso também estudo nos fins de semana na seção de línguas clássicas da Biblioteca Central da UFRJ. Os bibliotecários me deixam entrar porque sempre devolvo os livros no prazo e nunca faço barulho. O queixo de Augusto caiu por completo.
A biblioteca da universidade pública fica quase vazia nos sábados de manhã. Há 2 anos, eu leio sobre linguística comparada, sistemas de escrita antigos e evolução das línguas. É fascinante como os idiomas se conectam ao longo da história. Augusto desabou na cadeira como se tivessem tirado todos os ossos de seu corpo. Aquela menina de 12 anos não apenas vinha aprendendo idiomas modernos, ela vinha estudando por conta própria temas que normalmente exigem pós-graduação para compreendê-los a fundo. 2 anos, sussurrou, quase inaudível. Comecei quando tinha 10. Minha mãe fazia turnos duplos para nos pagar uma escola particular, mas depois perdeu esse trabalho extra. Quando voltei à escola pública, tinha muito tempo livre porque as aulas eram mais fáceis. Então, decidi usar esse tempo para aprender o que realmente me interessava. Cada palavra era como uma martelada no ego de Augusto. Compreendeu que, enquanto se vangloriava da educação superior que seu dinheiro podia comprar, aquela menina forjava uma educação infinitamente mais impressionante por pura curiosidade intelectual e determinação. Mostre-me, disse Augusto, de repente com voz áspera. Se você realmente sabe tudo isso, prove. Amanda olhou para a mãe, que assentiu, nervosa, e aproximou-se da mesa onde jazia o misterioso documento que derrotara os 5 tradutores mais prestigiados da cidade. Tomou os papéis com mãos firmes e os estudou por um momento que pareceu uma eternidade. Augusto pôde ver seus olhos se moverem pelos caracteres estranhos, reconhecendo padrões, estabelecendo conexões que os especialistas universitários haviam ignorado. É interessante, murmurou Amanda mais para si do que para os outros. Não é um único idioma. É uma combinação de vários sistemas de escrita organizados em camadas temáticas. Augusto sentiu que o mundo inteiro se voltava, de cabeça para baixo. O quê? O que isso significa? O documento está estruturado como um quebra-cabeça linguístico. Cada parágrafo está escrito em uma língua diferente, mas todos tratam do mesmo tema a partir de perspectivas culturais distintas. É como se alguém quisesse preservar a mesma sabedoria em múltiplas tradições linguísticas. Rosa aproximou-se lentamente, fascinada apesar do medo. Nunca havia visto a filha falar com tal autoridade acadêmica. Nunca havia testemunhado o verdadeiro alcance de sua inteligência. Você consegue ler? Sussurrou Rosa. Amanda ergueu os olhos do documento e olhou diretamente para Augusto. Quer que eu tente, Sr. Nogueira? Augusto sentiu-se à beira de um precipício. Uma parte dele queria dizer não. Queria manter a ilusão de que aquela menina era apenas isso, uma criatura de sorte que memorizara algumas frases. Mas outra parte, enterrada sob décadas de arrogância, sentia curiosidade genuína para saber o que aquela criatura extraordinária diria. Sim, murmurou. Tente. Amanda voltou sua atenção ao documento e começou a ler. Mas o que saiu de sua boca deixou Augusto completamente paralisado, porque Amanda Duarte, a filha de uma faxineira de apenas 12 anos, começou a ler o primeiro parágrafo em mandarim clássico perfeito. Sua pronúncia era impecável, com tons que indicavam não apenas conhecimento do idioma, mas uma compreensão profunda de seus matizes culturais. As palavras fluíam de seus lábios como música antiga, carregadas de significado e de uma autoridade que parecia impossível em alguém tão jovem. A boca de Augusto permaneceu entreaberta. Sua expressão zombeteira transformou-se em absoluto estupor que jamais esqueceria. Durante 48 anos, operara sob a crença de que a educação real, a verdadeira inteligência, estavam disponíveis apenas para quem podia pagá-las. Aquela menina acabara de destroçar por completo essa crença. Mas Amanda não parou. Ao terminar o primeiro parágrafo em mandarim, sem fazer pausa, passou ao segundo e começou a ler em árabe clássico com a mesma fluidez sobre-humana.
As palavras saíam de sua boca com uma musicalidade que fez Augusto sentir que estava presenciando algo impossível. Ela não era uma criança recitando frases de memória. Era uma autêntica erudita que entendia não apenas as palavras, mas os contextos culturais e históricos por trás de cada expressão. Rosa levou as mãos ao peito. Lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Sua filha, sua pequena Amanda, a que ajudava a lavar a louça depois do jantar e fazia a tarefa na mesa da cozinha sob uma lâmpada tênue, estava demonstrando um nível de conhecimento que rivalizava com o de professores universitários. Amanda prosseguiu com o terceiro parágrafo, desta vez no que soava como italiano antigo. Augusto não fazia ideia do que dizia, mas podia ouvir a reverência em sua voz, como se compreendesse não apenas as palavras, mas o peso espiritual e filosófico que carregavam. A cada idioma que Amanda dominava com perfeição, a humilhação de Augusto crescia exponencialmente. Ele se deu conta de que, por décadas, vangloriara-se de sua educação superior diante de empregadas como Rosa, quando na realidade a filha de Rosa sabia mais sobre praticamente qualquer tema acadêmico do que ele jamais saberia. Seu mundo de certezas desmoronava palavra por palavra, idioma por idioma. Amanda leu o quarto parágrafo no que soava como russo. Sua voz adquiriu uma qualidade diferente, denotando profundo respeito pela tradição representada. Depois, o quinto parágrafo em alemão clássico, seguido pelo sexto em francês. Quando terminou, Amanda ergueu o olhar do documento e fitou diretamente Augusto. Pela primeira vez na história de suas interações com o pessoal de serviço, não havia submissão nos olhos que o encaravam. Havia algo que ele nunca tinha visto dirigido a si. Uma inteligência profunda, antiga, sábia, que estivera oculta todo aquele tempo sob a pobreza e a juventude. Quer que eu traduza o significado completo, Sr. Nogueira? Perguntou Amanda com uma calma que contrastava com o tremor que invadira todos os presentes. Augusto tentou falar, mas da garganta saiu apenas um som rouco. Seu rosto passara do vermelho da ira ao branco do choque absoluto. As mãos tremiam e ele sentia o suor frio escorrendo pelas costas, apesar do ar-condicionado. Rosa aproximou-se da filha com as lágrimas correndo pelas faces. Amanda, como? Onde você aprendeu tudo isso? Amanda sorriu pela primeira vez desde o início, mas era um sorriso com uma sabedoria que parecia impossível para alguém de sua idade. Mamãe, respondeu com uma voz que, de repente, tinha uma dignidade que Augusto jamais ouvira naquela sala. Você sempre me disse que a educação era a única coisa que ninguém podia me tirar. Então decidi pegar toda a educação que eu pudesse encontrar, nem que fosse em bibliotecas públicas. Essas palavras foram como uma adaga direta ao coração de Augusto. Ele compreendeu que aquela menina havia conseguido mais com recursos gratuitos e determinação pessoal do que ele com milhões de reais e conexões de elite. Augusto finalmente recuperou a voz, embora soasse estrangulada e fraca. O quê? O que diz o documento? Amanda pousou o documento sobre a mesa de mármore com cuidado reverente, como se fosse um tesouro. Seus movimentos, de repente, eram outros. Já não tinha a postura encolhida de uma menina que tenta ser invisível, mas a ereta de quem conhece o próprio valor intelectual. O documento fala sobre a verdadeira natureza da sabedoria e da riqueza. Começou Amanda com voz clara e firme. Diz que a sabedoria verdadeira não habita em palácios dourados, mas em corações humildes. Que a riqueza real não se conta em moedas, mas na capacidade de ver a dignidade em cada alma. Cada palavra era como uma flecha dirigida à alma de Augusto. Ele entendeu que o documento não era apenas um quebra-cabeça linguístico, era um espelho
que refletia o que ele havia se tornado e o que perdera no caminho. Diz que quem se crê superior por suas posses é o mais pobre de todos os homens, porque perdeu a capacidade de reconhecer a luz nos outros. Continuou Amanda, olhando-o diretamente enquanto falava. E o que mais? Sussurrou Augusto, embora uma parte dele já não quisesse ouvir a resposta. Que o verdadeiro poder não vem da capacidade de humilhar outros, mas da capacidade de elevá-los. E que, quando um homem poderoso descobre que esteve cego para a sabedoria ao seu redor, esse é o momento de seu verdadeiro despertar, ou de sua condenação eterna. A sala ficou em absoluto silêncio quando Amanda terminou. Augusto percebeu que não apenas fora humilhado por uma menina de 12 anos, fora julgado por ela e considerado faltoso em tudo o que realmente importava. Enfrentara a própria alma e não gostou do que viu. A quietude que se seguiu foi tão profunda que Augusto pôde ouvir o próprio coração ressoando nos ouvidos como tambores de guerra. Pela primeira vez em 48 anos, encontrou-se completamente sem palavras, sem defesas, sem a armadura de arrogância que construíra cuidadosamente durante décadas. As mãos tremiam enquanto ele agarrava a borda da mesa de mármore, buscando algo sólido em um mundo que, de repente, tornara-se líquido e instável. A menina diante dele já não era simplesmente a filha de uma empregada da limpeza. Era um espelho brutal, que refletia tudo o que ele perdera, tudo o que nunca fora e tudo o que jamais poderia comprar com seus 2 bilhões e 800 milhões de reais. Quem é você de verdade? Sussurrou Augusto com a voz mal audível na sala, que fora projetada para intimidar e que agora parecia uma prisão de sua própria criação. Amanda o olhou com uma expressão que era mistura de compaixão e uma sabedoria impossível para alguém de 12 anos. Sou exatamente quem o senhor sempre viu, senhor Nogueira. Sou Amanda Duarte, filha de Rosa Duarte, estudante da Escola Municipal Professor José de Alencar. E alguém que acredita que toda pessoa merece ser tratada com dignidade. Cada palavra caía como uma gota de ácido sobre a alma de Augusto. Ele compreendeu que passara a vida confundindo rótulos externos com o valor real das pessoas. Julgara Rosa por seu uniforme de limpeza, sem se perguntar que tipo de mãe podia criar uma filha tão extraordinária. Assumira que pobreza econômica equivalia à pobreza intelectual, quando a evidência do contrário estivera diante de seus olhos por anos. Rosa aproximou-se da filha e pousou uma mão protetora em seu ombro. Amanda, é hora de irmos, murmurou, suavemente, claramente preocupada com as possíveis consequências do ocorrido. Não, disse Augusto de súbito, com a voz áspera pela emoção. Por favor, não vão. Mãe e filha o olharam surpresas. Em 6 anos, Augusto nunca havia pedido nada a Rosa, por favor. Jamais mostrara a menor consideração por seus horários, suas necessidades ou sua humanidade básica. Eu preciso entender, continuou Augusto, lutando com palavras que nunca pronunciara. Como é possível? Como pode uma menina de 12 anos saber mais do que eu sobre tudo? Amanda trocou um olhar com a mãe, que assentiu quase imperceptivelmente, e sentou-se na cadeira diante da mesa de Augusto. Pela primeira vez na história daquela sala, alguém que não era milionário sentava-se como igual diante do dono do império. Eu não sei mais do que o senhor sobre tudo, senhor Nogueira, respondeu Amanda com honestidade brutal. O senhor sabe de negócios, de ganhar dinheiro, de dirigir empresas. Essas são habilidades que eu não tenho. Mas, prosseguiu, e Augusto sentiu que vinha um mas devastador. O senhor nunca aprendeu o que realmente importa. Nunca aprendeu sobre respeito, sobre humildade, sobre ver a humanidade nos outros. E essas são as lições mais importantes de todas. Augusto sentiu cada palavra como um soco direto no estômago. E você aprendeu?
Perguntou com voz mais baixa do que o normal. Quem me ensinou foi minha mãe, respondeu Amanda simplesmente, olhando para Rosa com amor genuíno. Ela trabalha 14 horas por dia para nos dar uma vida digna. Nunca reclama, nunca fala mal de quem a trata injustamente, sempre encontra tempo para me ajudar com a lição, mesmo quando está exausta. Os olhos de Rosa se encheram de lágrimas ao ouvir a filha descrever seus sacrifícios com tanta clareza e gratidão. Sabe o que minha mãe me ensinou que vale mais do que todos os seus milhões? Perguntou Amanda, olhando diretamente para Augusto. Augusto negou com a cabeça, incapaz de falar. Ela me ensinou que a verdadeira riqueza está na capacidade de fazer os outros se sentirem valiosos. Ensinou que inteligência sem bondade é apenas crueldade educada. E ensinou que por pouco que você tenha materialmente, sempre pode escolher tratar os outros com dignidade. Cada lição era como um tapa suave, porém devastador. Augusto percebeu que Rosa, a quem tratara como invisível por 6 anos, vinha criando uma filósofa em seu lar humilde, enquanto ele acumulava objetos caros em sua mansão vazia. Mas eu trabalhei a vida toda para chegar onde estou, protestou Augusto fracamente, agarrando-se aos últimos pedaços de sua autoimagem. E isso é admirável, concedeu Amanda, surpreendendo-o com franqueza. Mas a pergunta é, para que o senhor construiu tudo isso? Para ajudar os outros? Para tornar o mundo melhor? Ou apenas para se sentir superior a pessoas como minha mãe? A pergunta ficou pairando como uma bomba prestes a explodir. Augusto abriu a boca para se defender, mas percebeu que não tinha uma resposta que não o fizesse parecer o monstro egoísta que provavelmente era. Eu não sei. Admitiu por fim, com a voz quebrada pela confissão mais honesta que fizera em décadas. Essa é a diferença entre nós, Sr. Nogueira, disse Amanda suavemente. O senhor nunca se perguntou por que construía seu império. Eu sempre me pergunto, porque estou aprendendo cada idioma novo, lendo cada livro novo, estudando cada tema novo. E qual é a sua resposta? Porque quero entender o mundo o suficiente para ajudar a mudá-lo, porque acredito que a educação é uma ferramenta para a justiça, não para a arrogância, e porque quero honrar os sacrifícios da minha mãe, dando propósito a tudo o que aprendi. Augusto sentiu algo estranho mover-se em seu peito, algo que não experimentava havia anos. Era uma mistura de profunda vergonha e algo que talvez fosse admiração, respeito. Não tinha certeza, mas sabia que era a primeira vez em décadas que se sentia na presença de alguém genuinamente superior a ele. Não em dinheiro ou poder, mas naquilo que realmente importa. O que eu faço agora? Perguntou, surpreso com a vulnerabilidade genuína de sua própria voz. Amanda estudou-o por um longo momento, como se avaliasse se a pergunta era sincera ou apenas outra manipulação. Aparentemente decidiu que era sincera. Primeiro, disse, deve pedir perdão à minha mãe, não só por hoje, mas por 6 anos tratando-a como se fosse invisível. Augusto olhou para Rosa, que observara toda a conversa com mistura de medo e fascinação. Por 6 anos, ela fora para ele simplesmente a mulher da limpeza. Ele nunca soubera seu nome completo, nunca perguntara sobre sua família, nunca reconhecera sua humanidade básica. Rosa, começou com a voz trêmula, me desculpe. Desculpe por todos esses anos tratando-a como se não fosse uma pessoa de verdade. Lamento nunca ter perguntado sobre sua vida, não ter reconhecido que a senhora tem família, sonhos, esperanças, e lamento especialmente tê-la humilhado hoje diante de sua filha. A respiração de Rosa ficou suspensa. Em 6 anos de trabalho, Augusto nunca havia pronunciado seu nome, muito menos se desculpado por algo. Mas um pedido de desculpas não basta, continuou Amanda com firmeza. Palavras são fáceis. Mudanças reais exigem ações.
Que tipo de ações? O senhor deve mudar a maneira como trata todos os seus funcionários, deve aprender seus nomes, entender suas vidas, reconhecer sua humanidade, deve usar sua riqueza para elevar os outros, em vez de humilhá-los. Mas eu não sei como fazer isso, admitiu Augusto, sentindo-se como um menino perdido. Então aprenda, replicou Amanda com a mesma determinação com que aprendera 9 idiomas. Minha mãe pode ensiná-lo. Ela sabe mais sobre liderança de verdade do que todos os livros de negócios que o senhor já leu. Augusto olhou para Rosa com novos olhos. Pela primeira vez em 6 anos, ele a viu de verdade. Viu uma mulher que criara uma filha extraordinária enquanto realizava trabalhos exaustivos. Viu alguém que mantivera a dignidade apesar de anos de humilhação. Viu uma verdadeira líder que estivera sob seu nariz o tempo todo. Rosa, disse suavemente, você me ajudaria, me ensinaria a ser melhor? Rosa o observou por um longo tempo, avaliando se aquela transformação era genuína ou temporária. Por fim, assentiu lentamente. Mas há condições, interveio Amanda. As que quiserem, respondeu Augusto de imediato. Primeira, minha mãe precisa de um trabalho de verdade, com salário digno e respeito. Chega de limpar banheiros para um homem que pode pagar 100 funcionários. De acordo. Segunda, o senhor vai criar um programa de bolsas para meninas e meninos como eu, crianças brilhantes de famílias trabalhadoras que merecem oportunidades reais. De acordo. Terceira, o senhor vai aprender pelo menos um idioma novo, para entender como é estar novamente nos sapatos de um estudante. Augusto piscou, surpreso com essa condição. Que idioma? Amanda sorriu pela primeira vez desde o começo. Eu ensino mandarim ao senhor às terças, depois do trabalho, na biblioteca municipal. A ideia de Augusto Nogueira, um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro, aprendendo idiomas numa biblioteca pública, era tão revolucionária que parecia impossível. Mas ao olhar para aquela menina extraordinária e sua mãe resiliente, compreendeu que talvez fosse exatamente o tipo de impossível de que precisava na vida. Temos um acordo? Perguntou Amanda, estendendo sua mão pequena, porém firme. Augusto olhou para a mão da menina por um momento, sabendo que apertá-la mudaria fundamentalmente quem ele era como pessoa. Depois, pela primeira vez em décadas, tomou uma decisão baseada não no dinheiro nem no poder, mas na esperança de se tornar alguém digno de respeito. Apertou a mão de Amanda com firmeza. Temos um acordo, disse. E, pela primeira vez em anos, sinto que fiz algo realmente importante. 6 meses depois, 6 meses após aquele encontro que mudou tudo, Augusto Nogueira se encontrava num lugar que jamais teria imaginado, sentado a uma mesa da Biblioteca Pública Municipal, cercado de crianças fazendo lição de casa, estudando mandarim, com a mesma Amanda que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Mamá. Tentava Augusto repetir os tons. Sua voz soava desajeitada comparada à fluidez musical de Amanda. Melhor, encorajou ela após a 10ª tentativa. Lembre, o primeiro tom é alto e plano, como se sustentasse uma nota. Augusto percebeu que suava pelo esforço mental de algo que aquela menina de 12 anos dominava sem aparente dificuldade. Era uma lição de humildade mais profunda do que qualquer perda financeira que tivesse experimentado, mas não era a única mudança. Rosa Duarte trabalhava agora como diretora de desenvolvimento humano em sua empresa, com um salário 10 vezes maior do que ganhava como empregada da limpeza. Sua primeira tarefa fora trabalhar com Augusto para identificar e desenvolver o talento oculto em todo o quadro de pessoal. O programa de bolsas que criaram já beneficiara mais de 200 meninas e meninos de famílias trabalhadoras. E, pela primeira vez em décadas, Augusto sentia que estava no caminho certo. Posso te perguntar uma coisa? Disse Augusto durante uma pausa na aula. Claro.
Como você consegue ensinar com tanta paciência alguém que te tratou tão mal? Amanda refletiu antes de responder. Porque acredito em segundas chances. E porque ensinar é uma forma de honrar todos os professores que foram pacientes comigo. Mas você não está com raiva? Não sente ressentimento? Eu estava com muita raiva, admitiu com honestidade. Muita. Mas minha mãe me ensinou que a raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de jogá-lo em outra pessoa. No fim, quem se queima é você. A sabedoria dessas palavras, na boca de alguém que poderia ser sua neta, atingiu Augusto profundamente. Ele percebeu que havia segurado carvões em brasa de arrogância e desprezo por décadas, queimando-se sem perceber. Durante esses meses, Augusto conheceu uma comunidade extraordinária de educadores voluntários, que funcionava sob seu nariz havia anos. Conheceu Ahmed, um refugiado sírio que ensinava árabe enquanto trabalhava como taxista. A senhora Wang, uma aposentada que fora professora em Pequim antes de emigrar. Maria, uma trabalhadora doméstica que ensinava italiano nos fins de semana. Cada encontro foi como um suave golpe em sua antiga visão de mundo. Pessoas que ele automaticamente teria desprezado como de empregos de serviço, revelaram-se brilhantes educadores, com histórias extraordinárias de resiliência e conhecimento. Um ano depois daquele encontro que mudou tudo, Augusto estava no mesmo lugar onde começara sua transformação, a sala do 27º andar de sua torre corporativa. Mas já não era a mesma sala, assim como ele já não. Era o mesmo homem. As paredes de mármore negro haviam sido substituídas por amplas janelas que inundavam o espaço de luz natural. As obras de arte caras deram lugar a fotografias das pessoas beneficiadas pelos programas educacionais. E onde antes havia uma mesa de mármore intimidante, agora havia uma mesa redonda de madeira na qual ele se reunia semanalmente com Rosa, Amanda e outros líderes comunitários para planejar novas iniciativas. Aquela manhã era especial. Ele convocara uma coletiva de imprensa para anunciar algo impensável um ano antes: a criação da Fundação Amanda Duarte para a Dignidade Humana, dotada com 500 milhões de reais, quase metade de sua fortuna pessoal, destinados a ampliar programas educacionais em todo o Brasil. Senhoras e senhores, começou Augusto com voz clara, porém carregada de emoção genuína. Há exatamente um ano eu estava nesta mesma sala, convencido de que era um dos homens mais bem-sucedidos do Brasil. Eu tinha 2,8 bilhões de reais. O respeito baseado no medo de meus funcionários e a admiração invejosa de meus colegas. Eu era também, sem saber, um dos homens mais pobres e miseráveis do país. O auditório ficou em absoluto silêncio. Cada palavra ressoou com a autoridade da experiência vivida. Então, esta jovem extraordinária entrou no meu escritório e me deu a lição mais importante da minha vida. Amanda Duarte me ensinou que eu confundira sucesso financeiro com superioridade humana, que desperdiçara oportunidades de conhecer pessoas extraordinárias por preconceitos estúpidos e que estava usando meu privilégio para separar em vez de conectar, para humilhar em vez de elevar. Augusto olhou para Amanda, que lhe sorriu em incentivo. Mas Amanda não apenas me humilhou, embora eu sem dúvida merecesse. Ela me ofereceu algo muito mais valioso, a oportunidade de redenção. Ensinou-me que nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para ser melhor. E que a verdadeira transformação não consiste apenas em reconhecer erros, mas em tomar ações concretas para repará-los. Augusto fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem no auditório lotado. Hoje, anuncio a criação da Fundação Amanda Duarte para a Dignidade Humana, dotada com 500 milhões de reais para ampliar programas educativos inclusivos em todo o Brasil.
Mas mais importante que o dinheiro é a filosofia por trás desta fundação. A crença de que cada pessoa, não importa onde tenha nascido, nem quanto dinheiro seus pais tenham, merece a oportunidade de desenvolver plenamente seu potencial. A ovação foi imediata e sustentada, mas Augusto ergueu a mão para continuar. No entanto, não quero que esta conferência seja sobre mim ou sobre o meu dinheiro. Quero que seja sobre as pessoas que tornaram possível esta transformação. Quero que ouçam Amanda Duarte, que com 13 anos entende sobre liderança, dignidade humana e justiça social melhor do que a maioria dos adultos que conheço. Amanda aproximou-se do microfone com a mesma serena confiança que mostrara no primeiro encontro. Obrigada, Sr. Nogueira. Começou com voz clara e firme. Há um ano, quando entrei pela primeira vez no seu escritório, eu não tentava mudar o mundo. Eu só queria defender a dignidade da minha mãe e demonstrar que o valor de uma pessoa não é determinado pelo seu trabalho nem pela sua conta bancária. Mas o que aprendi neste ano é que mudanças individuais podem criar ondas que transformam comunidades inteiras. Quando uma pessoa decide ver a humanidade nos outros, quando decide usar seu privilégio para criar oportunidades em vez de barreiras, quando decide que o verdadeiro sucesso se mede por quanto elevamos os outros, essa decisão individual pode mudar milhares de vidas. Amanda percorreu o auditório com o olhar, estabelecendo contato visual com estudantes, mães, pais e docentes. Os programas que anunciamos hoje não tratam apenas de educação, tratam de dignidade, tratam da crença fundamental de que cada criança, cada jovem, cada adulto merece a oportunidade de alcançar seu potencial. Tratam de criar uma sociedade na qual o seu CEP não determine seu destino, na qual o trabalho de seus pais não limite seus sonhos, na qual a curiosidade e o esforço sejam recompensados independentemente da sua origem. Quando Amanda terminou, a ovação foi diferente de qualquer outra que Augusto já ouvira. Não era apenas aplauso, era o som da esperança coletiva, o reconhecimento de que a mudança real é possível. Após a conferência, quando a multidão se dispersou, Augusto ficou a sós com Amanda e Rosa na sala transformada. "Como você se sente?" perguntou Rosa. "Sinto que finalmente encontrei para que minha vida foi feita", respondeu Augusto com honestidade. "Não para acumular riqueza pessoal, mas para distribuir oportunidades. Não para demonstrar superioridade, mas para reconhecer e nutrir a grandeza nos outros." "E você não sente falta da vida anterior?" perguntou Amanda, com genuína curiosidade. "Sabe do que sinto falta na minha vida anterior?" "De nada, absolutamente nada", respondeu Augusto. "Porque agora percebo que aquela vida anterior não era realmente viver. Era simplesmente existir numa bolha de privilégio que me afastava de tudo o que faz a vida valer a pena. Conexões humanas reais, propósito transcendente, a satisfação de contribuir para o bem-estar dos outros." Além disso, acrescentou, com um sorriso, "acontece que ajudar os outros é a atividade mais egoisticamente satisfatória que existe. Cada vez que vejo um estudante se formar, cada vez que vejo uma família romper ciclos de pobreza educacional, cada vez que vejo um refugiado encontrar nova esperança, experimento uma alegria que nenhuma transação financeira me deu." Enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, os três ficaram em silêncio por um momento, refletindo sobre o ano extraordinário que compartilharam e os anos de impacto que viriam. "Sabem o que é mais incrível em tudo isso?" quebrou Augusto. Por fim, o silêncio. "O quê?" perguntaram Amanda e Rosa em uníssono. "Que isto é apenas o começo. Os 500 milhões de reais da fundação tocarão diretamente a vida de pelo menos 50 mil estudantes nos próximos 5 anos.
Mas esses estudantes tocarão a vida de outros, que por sua vez tocarão a de outros. O impacto se multiplicará exponencialmente por décadas. É como jogar uma pedra num lago, observou Amanda. As ondas continuam se expandindo muito depois que a pedra desapareceu. Exato. E a pedra original foi uma menina de 12 anos que teve a coragem de dizer a verdade a um homem poderoso, respondeu Augusto. Amanda, você não apenas mudou a minha vida, mudou o rumo de milhares de vidas que ainda não conhece. Ao sair da sala naquela noite, Augusto soube que encontrara algo que todo o seu dinheiro anterior nunca pôde comprar. Um legado que perduraria muito além de sua própria vida. Uma contribuição ao mundo que seria medida não em ganhos financeiros, mas em oportunidades criadas, sonhos realizados e ciclos de injustiça rompidos. A transformação estava completa, mas o impacto mal começava. E tudo havia começado com uma simples lição sobre dignidade humana, ensinada por uma menina extraordinária, que soube olhar além das aparências para reconhecer o potencial de bondade existente em cada coração humano. Porque às vezes as maiores lições vêm dos mestres mais improváveis. E às vezes uma simples frase, "Eu falo 9 idiomas", pode mudar não apenas uma vida, mas milhares. Esta foi a história de como a arrogância se transformou em humildade, de como o poder se converteu em serviço e de como o verdadeiro sucesso foi redefinido não pela quantidade de dinheiro acumulado, mas pelo número de vidas transformadas para melhor. Se esta história tocou o seu coração, se você acredita no poder transformador da educação e da dignidade humana, deixe o seu like e conte para nós nos comentários qual foi a lição mais importante que alguém lhe ensinou na vida. E se quiser continuar recebendo histórias que inspiram mudanças reais, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história que possa mudar a sua maneira de ver o mundo.